A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 6. Quem é Deus no Antigo Testamento? Deus e suas obras. Nas primeiras páginas da Bíblia já nos deparamos com uma das obras de Deus, que foi o que? A criação. As obras de Deus não ficaram restritas ao período da criação dos céus e da terra. O Senhor continuou a operar milagres na vida de grandes homens no Antigo Testamento. Vamos falar sobre o dilúvio, que foi algo muito forte que aconteceu lá no Antigo Testamento. A humanidade se corrompeu e passou a servir a outros deuses, e muitos pecados foram cometidos, e ninguém respeitava a Deus. No entanto, Noé foi o único homem que se manteve íntegro, e Deus avisou a Noé que iria destruir a terra com o dilúvio. Em seguida, mandou ele construir uma enorme arca, e nela estariam guardados a sua família e um par de casal de todos os animais da terra. Noé obedeceu, e todos que estavam dentro da arca foram salvos. Então, Noé, sua família e os animais. Deus fez um pacto em que não destruiria a terra e os seres viventes com o dilúvio. Quando nós vemos lá o arco-íris, foi o concerto que o Senhor fez conosco, né? Que não iria mais destruir a terra com águas. E aí Deus separou também um povo, né? A chamada de Abraão. Lá em Gênesis 12, 1-3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aqui, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? E quando Abraão foi chamado, ele tinha 75 anos e Sara 65. E o Senhor chamou Abraão, e a partir de Abraão ele fez o quê? Ele formou uma nova nação, o povo de Israel. Lembrando que Abraão e Sara, né, eles não conseguiam ter filho, era estéril. A Sara era estéril, não conseguia, mas o Senhor fez uma promessa, e o Senhor cumpriu essa promessa, mesmo ele já sendo de muita idade. E aí nasceu quem? Nasceu Isaac. E quais são as que a gente tem de Isaac, né? Algumas características, algumas coisas que aconteceram com Isaac. Um resumão aqui, né? Ele casou com a Rebeca, ele foi tão próspero quanto seu pai Abraão, teve 2 filhos e Deus disse: e o maior servirá o menor. Está lá em Gênesis 25 e 23. Então nós temos aqui o primeiro filho Esaú, o segundo Jacó, eram gêmeos. E Esaú, ele era ruivo, cabeludo, por isso recebeu esse nome. Ele era um homem de caça. E ele vendeu a primogenitura, né? Ele não valorizou essa bênção. Antigamente, o filho mais velho, ele tinha uma bênção, a bênção da primogenitura. E ele um dia chegou lá com fome, né? E acabou vendendo a primogenitura dele para Jacó, que sempre quis. Jacó nasceu com a mão no calcanhar de Esaú, né? Tentando puxar. Recebeu a bênção da primogenitura, porque Esaú vendeu. Fugiu de seu irmão e foi para a casa do seu tio Labão. E lá ele casou com Leia e Raquel, que eram as filhas do seu tio. Lutou com o anjo e o seu nome mudou para Israel. Teve 12 filhos e uma filha. E o seu filho José foi vendido pelos irmãos e se tornou governador do Egito. Desses 12 filhos, temos lá José, que era o filho que ele teve com a Raquel, que era a mulher que ele realmente amava. Ele amava muito José. E os irmãos tinham ciúmes, ele fez uma túnica colorida. José respeitava seu pai, mas os seus irmãos não. Aí o pai mandava ele lá no campo ver como que estavam os irmãos, e isso gerou o quê? Uma ciumeira só. E aí acabou que os irmãos venderam José. José passou por muitas situações mesmo bem difíceis, ficou preso, até que ele conseguiu interpretar lá, né? Lembraram que ele interpretava sonhos, ele interpretou sonhos de Faraó. E aí ele se tornou o quê? O governador do Egito. Né? E isso foi uma bênção para o povo de Israel, porque quando chegou a seca, o povo de Israel teve que descer para o Egito para comprar alimentos e tudo mais, e aí acabou ali ele se revelando para os seus irmãos que ele era José, o pai dele foi, e aí a nação de Israel ficou ali no Egito. E aí a gente vai ver que a nação de Israel começou a crescer muito, né? E aí nesse povo de Israel aí nasceu quem? Nasceu um libertador. Né? Então, olha, o povo de Israel crescia no Egito e se multiplicava e fortalecia. Até que levantou outro faraó que não conhecia José e ficou com medo do povo se rebelar contra o Egito. Isso passou muitos anos depois que José era governador.
Por isso afligiu altos tributos, serviço pesado e os tratavam com muita dureza. Mas mesmo assim o povo crescia. O faraó ordenou que matasse os meninos recém-nascidos. E aí nós temos quem? Moisés, né? Moisés nasce bem nessa época, ele nasceu e aí já veio a ordem do faraó para matar as crianças. E olha lá o que está em Êxodo 2, do 1 ao 8. E foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é este. Então sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a menina e chamou a mãe do menino, né? Chamou a própria mãe dela, que era Joquebede, que cuidou do próprio Moisés, que ela tinha colocado ali. Então a gente vê aqui o que é a providência de Deus, né? A obra do Senhor na vida dos seus, como ele guarda, como ele protege. Não só a família ali de Moisés, mas Moisés foi chamado o quê? Para libertar o povo. Então, olha, aí o que aconteceu, né? Ele cresceu no palácio por 40 anos. Moisés mata um egípcio que feria um hebreu. Como descobrir, ele fugiu para o deserto e lá se casou com Zípora e viveu 40 anos ali no deserto. Deus apareceu no meio da sarça ardente e envia Moisés para libertar o povo. Faraó endurece o coração e não deixa o povo sair, e Deus envia 10 pragas. Com a última praga, a morte dos primogênitos, Faraó permitiu a saída do povo de Israel, porém se arrependeu e saiu a perseguir o povo, e nesta passagem vemos um dos maiores milagres do Antigo Testamento. É um dos milagres que todo mundo conhece, né? Que é a abertura do Mar Vermelho. Lá em Êxodo 14, né? 21, 23 ao 26 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como rumo à sua direita e à esquerda. E os egípcios o seguiram, entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então aqui a gente vê o grande milagre, né? O povo de Israel chegou, estava saindo do Egito. Por um lado estava vindo o exército de Faraó, que tinha se arrependido de ter liberado eles. De um lado montanha, do outro na frente aqui o Mar Vermelho, do outro lado também a montanha. E aí ficaram meio perdidos. E o Senhor falou assim: olha, toca nas águas. Moisés tocou e o Senhor abriu o mar. E o povo de Israel passou a seco. E quando o povo de Israel acabou de passar, que estavam lá os cavaleiros, né, do faraó, o Senhor mandou fechar as águas. E eles morreram ali. Esse é um dos grandes milagres, das grandes obras que o Senhor fez no Antigo Testamento. As ordenanças e leis entregues ao povo. No Antigo Testamento, Deus fez alguns acordos com o seu povo. O primeiro acordo Deus fez ainda na época de Abraão. Todo menino com 8 dias de nascido em sua casa deveria ser circuncidado. Quando o povo estava no deserto, Deus fez um outro acordo por meio de Moisés. Entregou as leis e mandamentos para o seu povo. Está lá em Êxodo 20. Então o Senhor deu as ordenanças, deu a lei, orientou o povo como eles deveriam servi-lo, como eles deveriam seguir ao Senhor. Povo na terra prometida. Deus, orientando Josué, substituto de Moisés, conquistou a terra prometida, e ocorreu a divisão do território entre as 12 tribos de Israel, com exceção da tribo de Levi, que não teria terra fixa, porque eles eram sacerdotes e eles estariam lá encarregados de cuidar do tabernáculo, né? E Deus reafirmou o compromisso que os israelitas deveriam ter em relação às leis e mandamentos. O Senhor reforçou isso. Infelizmente, o povo de Israel sofreu todas as maldições por causa da desobediência. O povo toda hora praticava aí uma desobediência. Alguns outros milagres que Deus operou no Antigo Testamento. Enviou o pão do céu, a abertura do Rio Jordão,
A queda das muralhas de Jericó, que é muito interessante, o povo ficou dando volta em silêncio em torno do muro. Na última volta eles tocaram as trombetas, eles gritaram e a muralha caiu. Então é um grande milagre que o Senhor fez. O sol e a lua ficaram retidos no sol. Enquanto Josué estava lutando ali, o sol parou para que eles pudessem vencer a batalha. Ressurreição do filho da viúva de Serepta. Arrebatamento de Elias. O livramento dos amigos de Daniel da fornalha de fogo. O livramento de Daniel na cova dos leões. E tem muito mais, né? Eu coloquei só alguns aqui, mas com certeza tem muito mais. Então a gente viu aqui as ações que o Senhor fez no Antigo Testamento, né? Ele criou todas as coisas, ele criou o homem, né? Aí o homem começou a blasfemar, começou a pecar, o Senhor destruiu a terra, porém ali salvou quem? Noé e sua família, porque não era um homem reto, era um homem temente, salvou a espécie de cada animal, e aí o Senhor mandou o dilúvio, acabou o dilúvio, teve lá a família de Noé, dessa família foi se multiplicando, surgiu Abraão, né? Abraão foi chamado junto com a sua esposa, falou, olha, sai do meio da tua parentela, o Senhor formou um povo, o povo de Deus, que é o povo de Israel, né? O Senhor falou com ele como deveria ser, que ele seria bendito na terra, e realmente Abraão prosperou muito. Teve dificuldade de ter filho, mas o Senhor, com o seu poder, fez com que eles tivessem filhos na velhice. Aí nasceu Isaac. Isaac casou com Rebeca, que também, apesar de não ter citado, tiveram problema para ter filhos, né? Rebeca era estéril, demorou uns 20, se não me engano, acho que 20 anos para ter filho. Aí tiveram gêmeos. Nasceu Esaú e Jacó, mas Deus falou, olha, o mais novo vai ser mais forte do que o mais velho. Quer dizer, o mais velho vai servir o mais novo. E foi o que aconteceu, né? E Jacó teve que fugir do seu irmão porque roubou a primogenitura, pegou a bênção, né, da primogenitura. E aí ele casou com a Raquel, casou primeiro com a Léia, depois com a Raquel, que era realmente com quem ele amava. Teve filhos, 12 filhos, aí uma menina. Aí desses filhos teve José. José foi governador do Egito, o povo desceu para o Egito, o Senhor levantou Moisés, né, para libertar o povo da escravidão ali do Egito, voltaram para Canaã, né, foram conduzidos ali por Josué, e aí a gente vê, né, o povo de Israel na sua jornada, o povo que era liderado ali por juízes, depois eles quiseram que tivesse reis, aí a gente teve lá Saul, depois na sequência Davi, depois Salomão, e assim foi, né, várias coisas foram acontecendo, quantas histórias, o povo de Israel quando obedecia a Deus, eles eram prósperos, né? Quando eles desobedeciam, sofriam, perdia a guerra, eram castigados e tudo mais. Mas em todo o tempo, no Antigo Testamento, a gente vê, como também a gente vai ver no Novo Testamento, né? As obras do Senhor. Deus, ele não fez a criação dele e largou. A gente pode ver aqui na conclusão, ó. Deus é um ser pessoal, que se importa com a sua criação. Diferente do que muitos pensam, Deus não criou todas as coisas para deixá-las seguir ao seu curso natural. Não. Pelo contrário, o Senhor está cuidando de cada detalhe. A prova disso é o envio do seu Filho amado para morrer em nosso lugar e nos prover a vida eterna. Então, o nosso Deus é o Deus Criador. E Ele é que cuida de nós. Até hoje, todos, Ele sempre cuidou. E Ele vai continuar cuidando de todos nós. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus nos abençoe.